Apesar do nervosismo, é muito bom estar com vocês, né, nesta manhã. E certo pai, às vésperas de seu filho avançar para a organização dos rapazes, ele teve a seguinte conversa com ele. Olá, filho, como vai? Como foi o dia no colégio? Que bom. Alguém telefonou? O bispo? Marcaram uma entrevista? Ótimo, o bispo sempre entrevista os rapazes, como faz conosco. Nós conversamos, escutamos, aprendemos uns com os outros. É uma grande oportunidade. Não, é a mesma coisa. Não se preocupe, vai dar tudo certo. Vejamos, fará 12 anos no próximo mês e o bispo quer entrevistá-lo. Não deixe de ir. Sim, ele fará perguntas sobre o colégio, os amigos, a palavra de sabedoria. Arruma a cama todas as manhãs? Toma banho diariamente? Não estou brincando. Ele vai falar sobre essas coisas. É verdade. Vai perguntar, ora todos os dias? Lê as escrituras? Ama o Senhor? Ama, meu filho? Ama? Isso é bom. Falará sobre convênios e ordenanças. Não. Convênios e ordenanças. Boa pergunta. Sabia que ia perguntar isso. Bem, então é quando aquele pai passa a explicar ao seu filho o que são convênios e ordenanças. E esse pai prossegue dizendo: acabou de me dizer que ama o Pai Celeste. Eu também o amo. E ele nos ama tanto que conhece a cada um de nós pelo nome e deseja que voltemos para junto dele. Só, irmãos, que para nós podermos voltar à presença do Pai Celestial um dia, nós precisamos amar ao Salvador Jesus Cristo e ter fé nele. Não tem outro meio. E o Senhor disse algo que é de grande importância para cada um de nós e que se encontra em João 14,6. Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, isso é algo de grande importância para nós. Termos esse conhecimento de que não há outra forma, outro meio, senão através do Salvador Jesus Cristo. E mais adiante, em João 14,15, ele também diz o seguinte: se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Ou seja, se nós professamos amar ao Pai Celestial e ao Salvador Jesus Cristo, nós precisamos guardar os seus mandamentos. E Ele, o Senhor, nos ama, ajudando-nos a voltar à sua presença. Ou seja, quando nós nos comprometemos de nossa parte a amar o Salvador Jesus Cristo, a guardar os seus mandamentos, e o Salvador Jesus Cristo se compromete por sua vez em nos ajudar a voltar à sua presença, isso é um convênio e é algo muito, muito sagrado. Aquele pai também perguntou para o seu filho: você se lembra do seu batismo? Então ele cita, os 3 passos com relação a convênios, ordenanças, enfim. Então, primeiro, nós concordamos, quando nós aceitamos o batismo, nós concordamos em ter fé em Jesus Cristo, nos arrependermos e viver dignamente. E o Salvador Jesus Cristo se comprometeu a nos ajudar a voltarmos à presença do Pai Celeste. Então, foi feito um acordo, que esse acordo é um convênio. O segundo passo é que sempre que nós realizamos um contrato, há necessidade de uma assinatura de ambas as partes, para que esse acordo, esse contrato passe a ter valor, passe a ter validade. E no nosso caso, em relação ao Pai Celestial, a gente não assina um documento. Esse documento assinado são as ordenanças. E é o que oficializa, e que dá valor ao convênio que foi feito. Então,
Nós já temos o convênio, que foi o acordo, nós temos a assinatura do contrato, que é a realização das ordenanças, mas há também um terceiro elemento muito sagrado e muito especial, que é o viver dignamente, o de honrar o compromisso que foi acordado entre as partes. Então, de nada irá nos adiantar ter feito o convênio, ter realizado as ordenanças, se a gente não for fiel até o fim. Então, é preciso cumprir o acordo. No passado, o Senhor ele fez vários convênios com o seu povo, tanto que ele era conhecido como o povo do convênio. Ele fez convênios com Abraão, com Isaac, com Jacó. De Abraão, ele disse que dele sairia uma grande nação, tão incontável quanto as areias da praia e como as estrelas do céu. E esses convênios continuam sendo realizados desde o princípio até os nossos dias hoje. E o ponto de partida, né? O primeiro convênio que é requerido, que o Senhor exige de nós, é o batismo. Ou seja, o batismo é o ponto inicial para que a gente trilhe a estrada, o caminho que nos fará voltar a vivermos com o Senhor novamente. Então, ao longo da vida, nós também faremos muitos outros convênios e muitas ordenanças também serão realizadas. Mas o batismo, quando nós somos batizados, a gente já passa a ter uma visão maior, né? À medida que a gente vai aprendendo, adquirindo os conhecimentos dentro da igreja, a gente passa a ter uma visão também do templo, um local onde também são realizadas ordenanças muito, muito sagradas, muito especiais e que também nos ajudarão nesse regresso. Só que nós precisamos lembrar que de nada adiantará o primeiro e o segundo passo sem o viver dignamente. E eu estava lembrando que há 45 anos, quase 46 anos atrás, eu, 3 de meus irmãos e outras 11 pessoas fomos batizados aqui nessa capela. Não nesse prédio, era uma casa antiga. A pia batismal ficava onde hoje é o pátio, né? Aqui é a quadra. E naquela tarde de domingo, eu, meus irmãos e aquelas outras 11 pessoas fizemos o nosso convênio batismal. O contrato foi assinado, a realização das ordenanças. Eu sei de mim, eu sei de meus irmãos, mas não sei daquelas outras 11 pessoas, se elas estão firmes, qual o caminho que elas tomaram dali por diante. Mas, apesar de minhas imperfeições, né, eu tenho procurado honrar o compromisso, aquele acordo que eu fiz naquela tarde de domingo. E eu sei, irmãos, que o Senhor espera que nós sejamos fiéis até ao fim. Fácil não é, com certeza, para ninguém. Mas a cada dia, nos esforçando em guardar os mandamentos, eu sei que nós nos aproximaremos cada vez mais dele. E eu sei que Deus vive, que Jesus Cristo é o nosso Salvador, nosso Redentor. E eu gostaria de encerrar esse meu discurso citando um trecho de um hino das moças, da Organização das Moças, que fala o seguinte: farei convênios sagrados e os guardarei. Do sacerdócio esta bênção eu receberei. Então, eu sei que o Senhor espera isso de cada um de nós. Que nós possamos, ao longo de nossas vidas, fazermos convênios com o Senhor, realizarmos as devidas ordenanças e a cada dia nos aproximarmos cada vez mais dele, honrar o nosso compromisso, vivermos à altura daquilo que ele espera de cada um de nós. E é esse meu testemunho, a minha mensagem, eu compartilho com vocês nessa manhã, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém.